Fala galera, meus amigos do Telegram, Thiago Cabelo, mais um Minipod especial, Thiago. Pô, se engrenar esse negócio de Minipod especial vai ser bom, hein, cara? Porra, Dudu, nem acredito, cara. Mais um Minipod especial, lançamos um há pouco tempo, né? Então, cara, agora a ideia é engrenar, né? Na verdade, a nossa meta é tentar fazer aí um por mês, pelo menos, né? Mas vamos que vamos, cara. Acho que vai rolar. Seria ideal, Thiago. Então já te pergunto aí, cara, o que é o Minipod especial e por que ele é ideal para apresentar para os amigos aí, cara, o Minipod especial? Cara, o Minipod especial, ele é diferente do Minipod tradicional que a gente lê o e-mail da galera e discute sobre os e-mails do pessoal. Aqui a gente pega um tema e vai falar sobre esse tema. Diferente do Desconstruindo, nosso podcast que a gente tinha, Dudu. Sim. Ele a gente não tem, é tão... a gente tem. Não mate o Desconstruir. Não mate o Desconstruir. Não está morto ainda, né? Tá em Mas, diferente do Desconstruindo, o Minipod especial, ele não tem o objetivo de encerrar o tema, né? Não, ele pelo não tem contrário. o objetivo de se aprofundar. A ideia aqui, realmente, é fomentar a curiosidade da galera sobre um tema, pro pessoal ir atrás e querer conhecer mais. Assim, eu acho, cara, que os Minipods especiais são ideais mesmo para você apresentar, porque a gente discute um tema específico. Então, pode ser que esse tema interesse a pessoa, né? Exatamente. E hoje a gente tem um tema muito legal, né, Dudu? Exatamente, pode ser que interesse, porque a gente circula um tema específico aqui, né? E hoje, né, nós falamos aí na última Minipod especial sobre espada e feitiçaria, né? Que é um dos principais subgêneros da literatura fantástica. E hoje, cara, a gente vai dar um salto, fazer um tema completamente diferente, porque a espada e feitiçaria é uma coisa muito associada e é, né, um lance meio de literatura, a chamada literatura especulativa, né? Alguns falam da literatura escapista. E já a gente hoje falar sobre esse autor, né, o Ernest Hemingway, que é um dos mais premiados, mais conceituados, a chamada alta literatura, embora eu acho que essa treta aí, essa treta persiste aí desde a época de Shakespeare, essa história da alta literatura, né? Mas o Hemingway tem essa coisa, né? E claro, para falar dele, a gente não tem como... É nosso DNA, né, Thiago? A gente não consegue falar sobre um tema sem falar o contexto histórico, né? Assim, a gente falar um pouquinho sobre... Então, vamos falar um pouquinho não só sobre o Ernest Hemingway, como também sobre a época em que ele viveu e a chamada geração perdida aí dos anos 20 e tudo mais. Então, esse vai ser o papo de hoje. É bom apresentar para um amigo, porque você já manda o tema e eu quero saber sobre o tema. O Minipod tradicional, como a gente falou aqui, né? Para quem não conhece, tá chegando de paraquedas, etc, ele tem essa história de a gente ler e-mails, né? E aí tem gente que não entende o Minipod tradicional, Thiago. Ele não entende, acha que começa a escutar, quando é que vai acabar a leitura de e-mails? Tal. O nego não entende a proposta. Já teve hate, gente me xingando e tal. Hoje em dia na internet, cara, outro dia eu fiz um negócio, eu botei no Twitter a palavra A. Meu irmão, teve nego que me xingou, cara. Então, assim, você vê que a coisa tá... É foda, né, cara? E aí, pra nos ajudar a bater esse papo aqui, Thiago, a gente convidou o nosso João Gouveia, né, cara? O host do podcast Literanálise Terra de Gigantes. Fala aí, João, tudo bem? Seja bem-vindo, cara. Muito obrigado de novo, Eduardo, por estar aqui batendo papo com vocês. Fala aí, Thiago, tudo certo? Fala, João. É sempre um prazer estar falando sobre literatura aqui, sobre um assunto que eu gosto bastante, que é o nosso querido Ernesto. Inclusive, eu já vou adiantando que eu tenho coisas similares com o Ernest Hemingway, e uma delas é morar em Key West, porque o meu condomínio aqui chama-se Key West. Olha! Pois é. Meio caminho andado já. Essa foi excelente, hein? Esperava. Depois manda uma foto, quero ver essa foto aí. Vou mandar. Provar. Key West, Rio de Janeiro. Muito bom. Pois é. Tipo Paris, Texas, né? Meio por aí, né? Excelente, Thiago. Bom, então hoje a gente vai falar sobre esse tema, né? Bom, na verdade, a geração perdida, a gente poderia falar muito sobre a geração perdida em si, só que o Hemingway, ele é o grande expoente realmente dessa geração. Eu li alguns outros autores, eles têm obras boas e obras regulares e tudo. O Hemingway eu li, eu não vou dizer que praticamente tudo, mas certamente todos os romances, vamos dizer assim, acho que todos os romances dele eu li, né? Contos não, mas os romances todos eu li. E, cara, realmente o cara tem um aproveitamento de 100%, assim, né? Nos romances. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles aqui. Antes de a gente entrar, então, dar um passo atrás e falar sobre o contexto histórico, aquela coisa toda, Thiago, fala um pouquinho do nosso clube de assinantes, cara. O nosso clube de assinantes, eu quero lembrar que a galera que assina, né, o nosso Catarse, ele, inclusive, tem prioridade, né? O pessoal, esse é o último
último podcast, por exemplo, o último mini-pod especial, foi publicado numa terça-feira e a galera escutou na sexta-feira. Então, tem prioridade. Fala um pouquinho sobre o clube, cara, essa iniciativa nossa aí. Cara, o clube de assinatura, na verdade, é um clube de assinantes lá no Catarse, que, cara, assim, na verdade, o que a gente quis, né? A gente pensou dar algumas vantagens para essa galera que tá dentro desse clube. Cara, acho que a melhor, assim, o ponto mais legal do clube, cara, são as gravações do Minipod tradicional. Isso. Que a gente faz ao vivo pro pessoal, pros assinantes, né? Então, a galera acompanha a gente, cara, ali no chat, a nossa gravação. Então, pô, eles veem todos os erros de gravação, vê tudo, como é que funciona, os bastidores do podcast. Essa eu acho que é uma parada muito legal, Dudu. Acompanha e participa, né, Thiago? Exato. Porque tem um chat ali, eles vão escrevendo e a gente vai vendo. No meio da gravação, a gente tá olhando o chat também, né? Então, cara, é uma maneira muito legal de a gente aproximar a galera da gente. A gente puxa essa galera pro próprio Minipod, né? A gente já tem convidados que são Exato, do clube de assinantes, né? O último foi o Léo Azevedo, né? Que tá no nosso clube e tal. Então, é uma maneira de se aproximar da gente. Tem várias recompensas, vários benefícios. Mas, perdão, Tia, continua falando, por favor. Não, então, cara, mas o que eu queria falar é o seguinte, Dudu. Cara, é um valor irrisório pra galera assinar. Assim, o primeiro plano lá, cara, é muito barato. Mais pra que a gente fala, né, cara? É mais barato que o McLanche Feliz, cara. Ou é mais barato que a pipoca do cinema. É, sabe? pior que é mesmo, cara. Então, porra, cara, e assim, se tu curte o nosso trabalho, essa é uma maneira, cara, de manter a gente empolgado, sabe? Se a gente, pô, aquele negócio, se a gente tem essa segurança financeira do podcast, pô, cara, a gente vai muito mais tranquilo gravar. Assim, lógico, a gente nunca passou pela nossa cabeça encerrar o Minipod. Claro. Então não é que ele vai, se você não assinar, vai acabar. Não, sem terrorismo, não vai acontecer, mas... Cara, é claro que, pô, se você curte o nosso trabalho, se você valoriza o que a gente faz, considere assinar, porque realmente é muito barato, cara. É um valor muito baixo para você, pô, acompanhar a gente todo mês e outra, toda semana, né? E outra, tu vai se aproximar muito mais da gente, porque a gente vai estar ali, cara, a gente vai estar trocando ideia. Tem o grupo, né, cara, Sim, o grupo tá maneiraço. Maneiraço, pô, diário, né, cara? Troca diária da galera. Sim. A gente tá combinando, inclusive, a gente combinou, na verdade, né, o RPG. A galera aqui do Rio já tá jogando com a gente. Primeiro, né? Já tá jogando com a gente, foi espetacular, cara. Porra, a gente foi muito... Fomos lá na Game of Boards, que é um ludobar aqui em Botafogo. Porra, sensacional. Então tem todas essas vantagens do clube de assinantes, né, cara? E muito mais que a Juno falou aqui, né? Vale a pena pra caramba, né, cara? Exato. E a gente vai estar sempre bolando novas vantagens, né, cara? Novas recompensas, assim. Porque, cara, assim, foi o que a gente falou, é uma coisa que a gente tá investindo um tempo, tá investindo um negócio que é realmente para criar essa comunidade mais fechada mesmo com a gente, né? Então a gente, cara, tá toda hora pensando em algo a mais para adicionar aqui no RPG. O RPG foi uma coisa que surgiu do Dudu, falou, pô, Cabelo, acho que eu vou rolar um RPG pro pessoal que é assinante. Lógico que foi o pessoal do Rio, porque o Dudu é do Rio. Mas, cara, Dudu na Bienal vai estar em São Paulo. Eu vou tentar fazer. Vai rolar. Em São Paulo, entendeu? Exatamente. Então, assim, isso é o tipo de coisa, cara, que, porra, qual a oportunidade que você teria, sabe, de jogar com o Dudu mestrando, velho? Exatamente. Então, é uma parada que tem essas vantagens mesmo. E a galera, justamente porque tá sempre no grupo ali, acaba se tornando... São amigos mesmo, né, cara? São amigos, claro, lógico. Que a gente faz tudo, né? A gente troca de ideia direta no grupo, né, Dudu? O grupo tá muito ativo, cara. Exatamente, cara. Pô, o nego já tá... Dudu, e qual o link, Dudu, pra quem quiser assinar? Vai estar aqui no descritivo do podcast, mas é o catarse.me/minipod. Esse é o link aí. Muito bem, Dudu. Maravilha, Thiago. Então vamos lá para o nosso papo aqui. E eu quero puxar vocês aqui, porque você sabe que eu não gosto de palestra. Acabo virando um palestrinho aqui, né? Mas assim, eu quero saber antes de vocês, para dar uma esquentada aqui, aquela coisa, né? Como é que vocês conheceram aí seja o Hammer, provavelmente o Hammer, né? Mas esse movimento da geração perdida, como é que vocês tiveram o primeiro contato? Fala um pouquinho. Acho que pode começar pelo João aí, cara, que é o nosso convidado. Como é que foi, cara? Então, se conhecer mesmo sobre a geração perdida, assim, ter esse contato primeiro, foi provavelmente algo que a gente vai mencionar aqui, o filme do Woody Allen, né? O Meia-Noite de Paris, que eu vim assim, eu nem lembro por que eu assistia, não foi indicação de ninguém e tal, devia estar em algum, nem sei se foi na época de streaming já, ou se na época de telecine, alguma coisa assim, e foi assistir o filme.
adorei o filme, cara. Gostei muito da temática. E aqueles nomes ficaram na minha mente ali, né? E depois, recentemente, eu fui me apropriar da biblioteca do meu avô, né? Que já é falecido há um tempo. E fui pegando uns livros e peguei o Velho e o Mar. Falei, bom, tem que ler, né? Já ouvi várias vezes sobre esse autor, esse livro. Li e, cara, é um dos melhores livros da minha vida, assim, dos meus favoritos. O Velho e o Mar, realmente. E a partir daí eu fui conhecendo outras figuras, né? Exatamente. Olha, eu sou muito fã do Woody Allen, né? E o Woody Allen, a gente fez até um desconstruindo sobre ele e tal. Ele é irregular. Eu gosto de praticamente tudo que ele faz, mas eu entendo, né, as críticas da galera. Tem filmes que são piores, filmes que são melhores e tal. Mas ele mesmo fala isso. Ele fala só, agora não, porque ele tá, né, já tá idoso, tá bem idoso. Mas ele fala assim, olha, a minha teoria é o seguinte, eu faço um filme todo ano, e de fato ele fazia até, sei lá, até 2020 e tal. Faço filme todo ano, porque alguma hora vai ser alguma coisa boa, entendeu? E realmente tem filmes, né, que são mais mornos do que outros, mas, cara, dali, da filmografia dele, tem umas coisas que você consegue pensar que são clássicas, né? O Thiago, eu sei que gosta muito do Match Point, que é um filmaço aí, cara, que nem parece... Sim. Que nem parece filme do Woody Allen, porque é um filme de suspense, não tem nada de comédia, né, Thiago? É suspense, né? Meio que né, um filme quase que um policial e tal, com todas essas questões. E, cara, o outro filme que eu gosto demais, também acho que foi pro grande público, esse que o João mencionou, Meia-Noite em Paris. Galera, se vocês tiverem oportunidade, não deixem de ver esse filme, um filme super descontraído, pra vocês verem, assim, não é que nem o Match Point, podem ficar tranquilos. E é a história de um cara que é um americano lá que tá em Paris, e ele é meio surrealista, né, cara? Porque ele pega um carro lá, um calhambeque e tal, volta no tempo, e durante a noite ele vai pra Paris dos anos 20. Cara, mas é uma ideia muito louca, né? Como é que se faz essa viagem do tempo? Só que não importa, na verdade, né, cara? O que importa são as coisas que... É até interessante isso pra até discutir numa outra situação, né? O mecanismo de viagem do tempo e tal. O foco do filme não é isso, né? O foco do filme é o que ele passa, as pessoas que ele conhece. Ele volta na Paris que ele idealizava, que é a Paris da geração perdida, que, aliás, é a Paris que os anos 20, o Woody Allen é louco pelos anos 20, né? E aí ele conhece todas as figuras aí, né? O Remy, e não só, né, assim, não só os autores, como também os pintores, né, cara? O Pablo Picasso, o Salvador Dalí, né, cara? Toda essa galera aí, o Fitzgerald, né? Scott Fitzgerald, a Zelda, tudo. Então é muito legal, assim, o filme fica aí como recomendação, né? E, Thiago, você, cara, como é que você conheceu aí Cara, a primeira vez que eu escutei falar da Geração Perdida foi com um antigo mestre meu, o Alfredo Montes. A gente conversando, e aí ele começou a falar sobre essa galera. E ele falou, cara, e o que me empolgou muito é que realmente é um grupo, não de escritores, né? Porque, como tu falou, tinham pintores, tinham outros artistas, né? Exato. Que se reuniam em Paris e tudo mais. E, cara, aquilo pirou minha cabeça. E aí eu fui vendo, cara, que isso é meio que acontece, né, Dudu? É normal, cara. As tendências, né? Chamada tendência, né? Exato. E os grupos se reúnem, né, cara? Vários artistas juntos. Eles se juntam e criam uma tendência nova, né, cara? Sim. Pô, daí veio o simbolismo, né, cara? Do Dalí. Sim, o surrealismo, você tá dizendo? Não entendi. Surrealismo, exato. Dali surgiu o surrealismo. E, cara, me vem à mente, cara, que sempre que eu lembro disso, me lembro de outros grupos também, né? Pô, anos depois, ali, acho que foi o próximo movimento depois desse, não sei se foi o próximo ou foi bem próximo, que é a Geração Beat, né, cara? A Geração Beat depois da Segunda Guerra, né? Dos anos 50, exato. Né? Que você gosta pra caramba. Exatamente, sim. E, cara, é a mesma coisa, é um grupo de artistas que se reuniam ali nos Estados Unidos e criaram um movimento que, pô, revolucionou a literatura. Sim. Então, pra tu ver como isso é meio cíclico, né? Claro. E aí eu lembro que, pô, o Alfredo me falou deles, eu fiquei maluco, cara. O T.S. Eliot, cara. Tem uma galera ali, os Fitzgerald, o próprio Hemingway, né? O Hemingway é o grande nome, eu acho. Mas, cara, assim, só de pensar nessa galera ali se reunindo em Paris, cara, fica, porra, é muito, muito foda, né, cara? Não, e é muito interessante ver essa troca, né, entre as artes, né? A conversa, essa efervescência cultural dos movimentos,
sejam quais forem, né? Que vão ter sempre desdobramentos na música, na literatura, nas artes plásticas, né? São influências que não ficam... Sim. Nem sempre ficam tolhidas ali pela arte em si, mas ela vai meio que contaminando ali a galera que sai junto, que se encontra junto, que bebe junto, tudo mais. Exato. Cara, uma parada que eu acho legal é que sempre tem, cara, pelo menos assim, não sei se todos, lógico, mas comparando esses dois que eu falei, né, a geração Beat e a geração Perdida, cara, sempre tem aquele mentor, né? Sim. No caso da Geração Perdida era a Gertrudes, né? Uhum. Que era a mais velha e que era o centro Gertrude deles Stein, ali, né? falaremos dela aqui, sem dúvida. Isso, exatamente. Uhum. Porque a Geração Beat a gente tem o Burroughs, né? Uhum. Que também era o mais velho, que meio que comandava eles ali no esquema deles, né, cara? Todos eles adoravam ele, achavam ele muito foda e tudo mais. Então sempre tem esse cabeça também, né? Que normalmente não é quem se destaca mais pelas artes, né? Exatamente. Mas eu acho que tinha uma presença dominante, cara, que influenciava os outros a produzirem mais. Geralmente, melhor, né, cara? geralmente alguém mais velho, de uma geração Sim. anterior, que dá meio que uma legitimidade àquele movimento, né? O cara que já tem um certo nome, já tem um certo know-how, e ele traz uma legitimidade, dá uma chancela àquele movimento que tá surgindo ali. Exatamente. Você falou duas coisas que eu vou comentar aqui. Apesar de embolar a pauta, eu acho isso muito legal, porque a troca que é maneira, né? No caso Primeiro, o caso da geração Beat, eu lembrei agora, que eu não vou entrar muito nisso, mas o que eu acho muito bacana desse movimento, nós todos somos fãs da literatura, e tem aquela famosa máxima, né, que a caneta é mais poderosa que a espada, né, já viram falar isso. E pra gente isso é tudo, né, isso é o máximo, porque nós somos escritores, né, cara. Então, o que eu acho legal é observar como é que esses caras que às vezes, né, vêm ali do nada tal, eles podem influenciar, né, gerações inteiras. Então, por acaso, no caso, por exemplo, da geração Beat, os beatniks, né, tem o Ginsberg, né, não é Ginsberg, é o... Ginsberg. Ginsberg, que escreveu um poema chamado Uivo, né? The Hole, uma coisa assim, que é um poema que, cara, esse poema influenciou uma geração inteira. Quer dizer, então o cara, na verdade... Foi proibido, foi pra tribunal e o caraca. Exato, então você vê, Thiago, como é que... o que acontece, cara, o poder que a literatura tem, né, cara? Que a literatura tem, que às vezes, né? Eu acho isso tudo muito fascinante. Sobre a questão da geração perdida, você falou também desse cara mais velho, sem dúvida, no caso da geração perdida foi a Gertrude, né? Mas também tem um cara chamado Ezra Pound, que a gente conhece pouco, né? Ele tem uma série de poemas e textos que foram publicados ao longo dos anos, chamados Cantos, né? E a gente conhece pouco. No livro do Henry, um livro que foi publicado em 64, que é o Paris é uma Festa, né, que foi um livro publicado póstumamente, né, o Festim Itinerante, que seria a tradução mais correta. Cara, o que é esse livro? Sem querer me adiantar aqui, é um livro de não ficção. Só que o Henry escreve tão bem que parece porque ele me se confunde com as histórias dele, entendeu, cara? Então, ele só tá falando de uma história como qualquer outra que ele escreveu, como, por exemplo, O Sol Também Se Levanta, enfim, só que ele é o personagem, né? Ele tá ali em livros de memórias. E ele fala várias vezes desse cara, que ele encontrava nos cafés e tentava falar com ele, esse Ezra Pound, né? Pô, o Ezra era o cara que a gente respeitava, o cara, sabe, o cara era o mentor da turma, tal. A gente nem conhece tanto, quer dizer, que seria o equivalente a isso que você falou da geração Beat, né? Então, sim. Enfim, demais, cara. Muito bacana. E depois vamos falar também sobre o Velho Mar, que é um livro espetacular aí. Maravilha, pessoal. Posso começar aqui a falar um pouquinho sobre os antecedentes de tudo isso? Thiago, a gente sempre... volta e meia, a gente tá falando quantas histórias, a gente volta pro século XIX, cara. Acho que a gente é a nossa sina aqui, falar um pouco sobre a era vitoriana, sobre a Belle Époque, né? Mas como é que era o cenário, Thiago, político, né? E social desse período, né? Que antecede esse período, na verdade, né? Antes da gente ter esse período dos anos 30, anteriormente, aliás, inclusive até aparece no Paris é uma Festa, quando a menina dos anos 20 vai voltar pra geração que ela achava que era a geração, vamos dizer assim, idealizada dela, que era a geração da Belle Époque. É interessante isso, né? Sim. O que estava acontecendo no final do século XIX era chamada Era Vitoriana, né? Você tinha ali um clima ali político, econômico, social, tudo, que era um clima na Europa de profunda rivalidade. Você teve aí, né, a Revolução Industrial
tecnicamente a gente chama de segunda Revolução Industrial, né, que a primeira foi lá no 1700 e pouco, aqui você teve a segunda Revolução Industrial, que teve uma produção, né, muito acelerada, tudo, e aí as potências europeias se expandiram, né, para África, né, para Ásia, parte das Américas e tudo, e aí quando a Alemanha, ela fez seu processo de unificação, ela começou a se industrializar tão rápido que tem a história que a Rainha Vitória, os talheres usados, né, pra Rainha Vitória, enfim, comer e jantar e tudo, era made in Germany, pra vocês terem uma ideia. Então, e aí isso gerou uma rivalidade muito grande, cara, entre essas potências europeias. Tem um filme excelente chamado Feliz Natal, não sei se vocês já ouviram falar, é um filme que se passa nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, contando uma história verdadeira de que o Natal, acho que alemães e franceses, se eu não me engano, acho que é alemães e franceses ou ingleses e tal, resolvem fazer uma trégua espontânea durante o Natal e aí os caras saem, confraternizam e tal, chama Feliz Natal esse filme. Muito interessante porque tem poucos filmes da Primeira Guerra Mundial, né? Poucos filmes. E aí esse filme começa no século XIX, no final do século XIX, mas com crianças na escola falando, né, por que crianças em escolas britânicas, por que eles odiavam a Alemanha, depois uma outra criança na escola alemã, por que eles odiavam os franceses, tal. Então isso era uma coisa que era uma rivalidade que estava entranhada desde a escola mesmo, né, e claro que isso resultou em quê? Resultou então uma das principais causas da Primeira Guerra Mundial, esse conflito aí, foi justamente essa rivalidade, né? E a Primeira Guerra Mundial, cara, ela foi importante para a Europa porque, em termos sociais, ela foi muito mais transformadora do que a Segunda. A Segunda, claro, a gente não vai entrar aqui na história bélica de nada, tudo, né? Número de mortes, aquela coisa toda, etc. Mas em termos sociais, sabe? Porque, de novo, antes da Primeira Guerra Mundial, você tinha, cara, era vitoriana, cara. Era assim, era uma sociedade com muitos protocolos sociais, entendeu, cara? Você consegue ver isso muito bem numa outra série, uma série chamada Downton Abbey, que eu já recomendei várias vezes. Tem várias temporadas, tem 3 temporadas excelentes. A segunda começa a história, a Primeira Guerra Mundial, os caras vão pra Primeira Guerra Mundial. Antes, cara, aquela estrutura da casa, né, era bem assim, tipo, os nobres na parte de cima, os empregados ficavam até no porão, sabe? Um negócio assim, meio sombrio e tal. E aí a Primeira Guerra Mundial colocou senhores e criados, né, no mesmo nível ali, cara. E essas barreiras sociais começaram a ser quebradas. Porra, também, politicamente falando, foi o fim dos impérios, né? Fim do Império Otomano, foi o fim do Império Czarista russo, né, cara? As próprias potências europeias se enfraqueceram muito nisso, né? Mas a gente também tá falando do século XIX, a gente tá falando nas artes também, quer dizer, as artes plásticas, né? Enfim, você tinha ali, né, o movimento na arquitetura Art Nouveau, né, cara? O impressionismo com o Monet e tudo, e na literatura a gente tava dividido ali entre o romantismo e o realismo, né? O romantismo, exemplo, Lord Byron, né? O Allan Poe, que se adora, Thiago, também é romântico, né? Aqui no Brasil, o José de Alencar, o realismo, né? O Balzac, Dostoiévski, o Tolstói, no Brasil, o Machado de Assis também é realista e tal. Então essa era o cenário aí, né? E aí a gente se depara com o nascimento do século XX. Dizem que a Primeira Guerra Mundial ela pariu o século XX, né? Vamos dizer assim, o século XX começou em 1914, com a Primeira Guerra Mundial, né? E aí a gente começa a ter a chamada arte moderna. A arte moderna, o conceito da arte moderna eu acho interessante, que eu sei que tem muita porcaria, tá, galera? Mas assim, o conceito da arte moderna é interessante, porque qual é o conceito da arte moderna? Ela não é refletir a realidade nua e crua, o que eu acho maneiro também. Eu acho muito bacana ver uma pintura realista, sabe? Você vê como é que a coisa é feita, como é que é bem feita e tal, mas a arte moderna ela reflete o sentimento do artista em relação ao mundo. Aí, é claro que tem arte boa e ruim, né, cara? Então, o cara acha que é só pintar uma faixa branca numa tela e aquilo é arte, não é isso, né, cara? Mas pode ser, né? Então, esse que é o ponto, Thiago. Pode ser. Né? Pode ser. Quando você vê, por exemplo, acho que sem dúvida o melhor exemplo da arte moderna, né? Não sei se é o melhor exemplo, mas um exemplo muito, muito claro pra gente, é a Guernica, né, do Picasso, né, que vocês já devem ter visto, né, o quadro Guernica e tal. Então, primeiro, vamos lembrar que o Picasso ele era um pintor realista dos melhores. Então, assim, o cara não fez um quadro cubista, um quadro totalmente louco, porque ele não conseguia fazer
a parada realista, entendeu, cara? O cara conseguia fazer, o cara era excelente. Só que aí, quando a Guernica, na verdade, ele reflete ali um acontecimento da Guerra Civil Espanhola, que foi 36 e 39. Mas você pode muito bem entender a Guernica ali, quando você olha, você vê o que seria o sentimento de alguém vendo a chamada Terra de Ninguém. A Terra de Ninguém era aquele espaço entre trincheiras. Na Primeira Guerra Mundial foi a Guerra das Trincheiras, né? E aquele espaço entre trincheiras, que era bombardeado e tudo, era uma confusão, né? Então, a opção do cara ou era pintar aquela confusão nua e crua, ou era mostrar o sentimento, né? Quer dizer, aquele boi, aquele touro com os olhos fora do lugar e tal. Quer dizer, então é uma outra proposta, né, cara? De você fazer arte. E tem coisas, aí você falou, Thiago, tem coisas boas e tem coisas ruins. Agora, o problema é que tem gente que não entende isso e acha que pode fazer arte que nem os mestres, né, cara? E não consegue, né? Exato. A geração pós-guerra aqui, né, cara, obviamente os europeus e americanos que sobreviveram à Primeira Guerra Mundial, então eles passaram por esse trauma aí, porque a Primeira Guerra, voltando um pouquinho aqui, ela foi a chamada de a guerra para findar todas as guerras. Não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Foi daí que surgiu também o conceito de guerra total, porque você tinha antes, né, você tinha a chamada Guerra Napoleônica, que, assim, guerra sempre foi guerra. A gente nunca pode glamorizar a guerra, dizer que antes da Primeira Guerra Mundial era tudo certinho, ninguém invadia as casas. Mentira, guerra sempre foi guerra. Mas existia, né, um conceito de que guerra se travava no campo de batalha, né? E a partir da Primeira Guerra Mundial isso muda, a partir da Segunda Guerra então isso muda mais ainda. Quer dizer, então existe aquela sensação de que a guerra que era lutada no campo de batalha na era napoleônica, ela podia chegar até você, literalmente, né? Então, essa geração sobreviveu, se deparou com essa possibilidade de destruição total, né, cara? E aí a sensação é de que você não tinha mais lutas justas enfim, a disputar, né? Enfim, e agora vamos aproveitar aqui nossos últimos momentos na Terra. Eu acho que esse era um pouco o sentimento que ecoava ali nesses anos 20, né? Durante os anos 20 em Paris, porque muitos dos caras que lutaram, é o caso do Hammer, por exemplo. Ele lutou na Primeira Guerra Mundial e foi pra Paris, né? Depois da Primeira Guerra Mundial. Apesar de que ele lutou, nem foi em Paris, foi na frente italiana. Depois eu vou falar mais sobre isso aí. Mas foram pra Paris, né? Pra, vamos dizer assim, digamos assim, enfim, aproveitar a vida e tal, etc. E esse termo geração perdida, tecnicamente, então, como a gente já falou, na parte técnica mesmo, se eu for destrinchar, é o termo da geração que nasceu entre 1880 e 1900, lutou a Primeira Guerra Mundial, viveu a juventude nos anos 20, e o termo ele foi cunhado pela Gertrude Stein, que a gente falou aqui, Thiago, pela poetisa Gertrude Stein, né? E eternizada na epígrafe do livro aí, O Sol Também Se Levanta, do Hammer, né? E o termo se refere mais diretamente a esse grupo, então, de artistas, né? A gente já falou da Gertrude, falamos do T.S. Eliot, Scott Fitzgerald, aí tem o Picasso, Dali, aí tem o Henry Miller, James Joyce também, cara, que é o cara que escreveu Ulisses, Thiago. Você já leu Ilíada, mas um dia a gente vai encarar ainda o Ulisses de James Joyce aí, né? Pra gente... E os temas frequentes, né? Você vê isso muito nos livros do Hammer. O Velho e o Mar não, tá? Mas se você for pegar dois livros que ele fala que é esse livro de Memórias de Paris é uma Festa e o Sol Também Se Levanta, o tema é isso, cara. É a boemia, né, cara? O estilo de vida dos ricos, dos nobres, e mostrar aquela decadência dos nobres, como eu te falei, né? Porque os nobres do século XIX, os nobres depois da Primeira Guerra Mundial, as coisas mudaram. É isso que eu tento fazer que a galera entenda como é que teve essa transformação aí, né? E aí os pintores, escultores, né? E todos eles, né, retratam um pouco dessa boemia aí, da galera que ficava nos cabarés, nos bares e tudo mais aí nesse período, né, cara? Obras icônicas aí desse movimento, não do Hammer nem dos autores, mas as que tratam desse período. Do Hammer, como eu falei, O Paris é uma Festa, que foi lançado póstumamente em 64. O Sol Também Se Levanta, que é um romance dele de 26, que foi o primeiro livro do Hammer que eu li. É O Grande Gatsby, do Scott Fitzgerald. O Som e a Fúria, do William Faulkner, de 29, não li. E Os Cantos, do Ezra Pound, que era o mentor dessa galera. Engraçado que o Ezra
Pound, ele não era, digamos assim, como eu falei anteriormente, ele não foi tão conhecido, mas ele era adorado por essa turma aí. Querem falar uma coisa antes de entrar no Hammer? Cara, o Som e a Fúria eu não li, cara, do Faulkner. Faulkner é um autor americano muito, muito, muito bom, cara. Sim, o que você leu dele, Thiago? Mas cara, o Som e a Fúria, ele é um autor do Geração Perdida. O Som e a Fúria, ele é um livro que fala sobre esse período, mas ele tem outros livros, né? Como você falou. Sim. Ah, sim. Cara, ele tem... O Enquanto Agonizo, eu acho que é um livro que é muito legal pra começar a ler Faulkner. Faulkner não é fácil de ler, tá? É isso que eu ia falar aqui rapidinho. Eu ganhei o Som e a Fúria aqui do nosso querido amigo Anderson Costa e eu comecei a ler, mas dei uma pausa, porque é difícil, cara. Não é fácil. Não é fácil, de ler, né? Tá lá mas, paradinho. cara, ele é muito, muito bom, cara. Ele é muito bom. Ele, assim, ele é o grande modernista americano, né? Entre os americanos, ele é considerado o grande modernista. Na verdade, ele é o autor americano mais reconhecido, assim, dessa época, cara, de longe. Não tem nem comparação, assim. Ele é Nobel. Eu sei que ele tem Absalão. Eu não sabia, ele não fazia parte da galera, né, Dudu? Ele é considerado porque... Até onde eu sei, ele é considerado um dos vamos dizer assim, dos puxadinhos, né, dos agregados, vamos dizer assim, né? O que eu acredito é que eu acho que ele não tenha convivido com eles, cara. Mas eu acredito que ele tenha a influência, né, assim, desse modernismo aí. Cara, porque ele realmente é fenomenal. Mas a figura que eu tenho dele é de um cara mais recluso mesmo. O autor me parecia um pouco mais recluso. E, João, o que você leu do Som e a Fúria? Qual foi a sua impressão aí, cara? Até onde você leu? Cara, eu li muito pouco. Eu li, assim, vamos dizer, um quarto do livro. E é uma escrita nada convencional, principalmente nos diálogos. Ele tenta passar uma linguagem muito próxima ao falado, assim, né? Ao informal, com trejeitos e traquejos. Então, assim, é difícil você entrar naquilo ali. Você tem que estar com a predisposição pra ler, entendeu? E nesse momento eu não tava nessa vibe, deixei ele guardadinho ali, marcadinho onde eu parei. Depois eu vou começar até do início de novo, mas tenho muita vontade de ler o livro pelo que eu já ouvi. Mas é complicado, não vão... De repente é melhor ir nessa dica do Thiago aí, desse outro livro, de repente é um pouco mais o Enquanto Agonizo, ele é bem menorzinho, cara, ele é bem pequeno, então acho que é legal pra ser uma introdução ao Faulkner. Muito bom. Mas de todos esses, né, o que mais se destacou, eu acho, pela questão do aproveitamento, né, como vocês disseram, eu acho que talvez não são livros herméticos, né, os livros do Hammer, né? Então o Hammer, eu acho que ele é o que mais cristaliza aí esse período, além desses dois livros que ele escreveu, que são bem reflexos dessa geração aí, dessa época, você tem todas as outras obras dele, né, cara? O Hammer, vale falar um pouquinho dele aqui, né, cara? Ele é americano, né? Nasceu em Illinois em 1899, já encerrando já quase que no início do século XX, né? Se formou em jornalismo e já durante a Primeira Guerra Mundial ele quis ir pra Europa para se alistar no exército, né? Ele gostava dessas paradas, mas ele foi dispensado aí por causa de problemas na vista e ele acabou conseguindo emprego de motorista de ambulância na frente italiana, na verdade, né? Essa experiência, cara, isso que eu acho maneiro também desses livros do Hammer, que, cara, muitas fases da vida dele, parece que ele, eu não sei, assim, não é que nem a gente, tipo assim, que o João, que escreve a Daiô, né, eu que escrevo lá o São Jorge, Batalha do Apocalipse, coisa assim. Não, cara, o Hammer, ele escrevia a vida dele, basicamente, né? Claro que ele ficcionalizava, tem alguns livros que são não ficção, mas essa experiência dele na frente italiana rendeu o Adeus às Armas, que é um livro dele de 29, e da mesma maneira que ele, né, o protagonista é atingido por uma bomba, né, ele vai para o hospital, se apaixona por uma enfermeira e se casa com a enfermeira. Basicamente a história é essa, né? Cara, mas sinceramente, cara, eu vou te falar, cara, não sei se vocês já leram, mas Adeus às Armas é um livraço. Cara, o final é pesadíssimo. Eu não sei nem se eu aconselho ou se eu não aconselho as pessoas a lerem, cara.
Mas o que eu posso dizer é que é um livro muito, muito, muito bom, cara. Realmente é um livro espetacular. E aí você tem, né, outras duas obras dele, como eu tava falando antes, né, que ele, depois que ele se casou nos Estados Unidos, ele voltou pra Paris em 21, né, e foi correspondente de uma revista canadense, né. Nessa época, então, que ele vira amigo dos artistas todos e tal, ele também, a gente fala muito de Paris, né, mas ele também vivia um tempo na Espanha, viveu 4 anos na Espanha, adorava as touradas e tudo. Ele ficava nessa ponte, não aérea, né? Ponte terrestre entre Paris e Pamplona, né? E é o que mostra também, no Sol Também Se Levanta, o Sol Também Se Levanta tem um momento em que eles vão todos pra Espanha, enfim, vão pra Vias Touradas, etc. Então rendeu esses 2 livros pra ele aí. Em 27 ele vai morar na Flórida, né? No Key West, que não é o Key West onde o João mora, acredito que seja na Flórida mesmo, né? E aí ele começou a pescar, né? Ele ia direto pra Cuba de barco, né? E ele passava a maior parte do tempo nos hotéis e tal, e tudo mais. Na década de 30, ele cobriu, já como jornalista, a Guerra Civil Espanhola, e foi uma experiência que levou ele a publicar, escreveu um outro livro dele chamado Por Quem os Sinos Dobram. Esse livro é muito bom também, embora longo pra cacete, assim, tem momentos que o livro chega a ser enfadonho, mas existe uma diferença, cara, entre livros lentos e enfadonhos para livros ruins, cara. O livro é difícil de explicar isso, né? A gente fala, pô, o livro puta, sabe, tá lento e tal, mas é bom demais, sabe? Que é esse Porque os Sinos Dobram, que ele é um americano, que ele luta na Guerra Civil Espanhola e ele tem uma missão de explodir uma ponte. Cara, o livro eu acho que se passa talvez em uma semana. E o livro mais longo dele deve ter 60 páginas, pra vocês terem uma ideia. Mas é maneiraço o livro, é excelente, né? E aí, cara, no final dos anos 40 ele se muda pra Cuba, né? E aí onde ele escreve justamente O Velho Mar, que é de 52, que é esse livro que a gente pode puxar aí, né? O João gostou pra caramba e tal. Eu também acho excelente. Sim. Que é só a história de um pescador tentando pescar um peixe, mas não é só isso, né, cara? E aí o livro, simplesmente, ele faturou aí o prêmio Pulitzer de ficção em 53 e nada mais, nada menos que o Nobel de Literatura em 54, né? Então, só pra encerrar aqui, ele acaba morrendo em 61, com 61 anos, e já tava ferradaço, diabetes, hipertensão, depressão, perda de memória. Esses caras, assim, a gente glamoriza, né? É interessante falar isso, a gente glamoriza, mas os caras que vivem essa vida louca, né? Os caras se fodem, né, cara? Um pouco, né, cara? Eu falo muito isso quando a gente fez o nosso show literário sobre o James Bond, Ian Fleming vivia como James Bond, morreu de cirrose, porra, sabe? Porque você não é um super-herói, né? Então, e aí ele, enfim, acaba se matando lá com um fuzil de caça lá, o pai dele também já tinha se matado, tinha um histórico na família e tal, quer dizer, curioso, né, cara? O cara que é os maiores escritores de todos os tempos, né, cara? Tem esse fim trágico, né? Mas já que a gente tá falando do Velho Mar, ô João, você gostou tanto do Velho Mar, me fala um pouquinho suas impressões sobre o livro, cara, então. Ó, antes aqui eu vou fazer uma alusão aqui aos metaleiros de plantão que estão ouvindo a gente, que o Por Quem os Sinos Dobram virou uma música do Metallica muito famosa, For Whom the Bell Tolls, que tá em todos os shows deles e tudo mais, que é sobre o livro, é sobre um capítulo específico do livro, a música famosíssima. Quem conhece Metallica sabe, conhece For Whom the Bell Tolls. E agora o Velho Mar, outro dia eu tava falando com a minha esposa sobre isso, não sei se vocês já viram aqueles videozinhos que fazem sucesso na internet, que a pessoa fala uma coisa assim sobre, sei lá, fica falando sobre um assunto e depois no final ele fala, mas eu não tô falando sobre isso, entendeu? Por exemplo, ele quer fazer uma metáfora sobre um outro assunto, e aí ele fala sobre aquilo e depois ele explica, mas olha só, não é sobre isso, né? E eu acho que o Velho Mar é maravilhoso porque o Hemingway não precisa falar e não é sobre isso, porque ele traz a história pra gente, e como esse livro, principalmente, é muito conciso, né? Totalmente, é muito enxuto, ele consegue extrair, assim, o mínimo de palavras para passar uma ideia, uma mensagem, que para mim é sobre envelhecer, é sobre amadurecer, querendo ou não, é sobre a vida em si, né? Claro. Toda a trajetória desse velhinho ali que vai pescar, conversa sobre diversas coisas com a gente. Sim. E em nenhum momento o Hemingway chega e menciona nenhum pensamento do velho, sim, fazendo algum tipo de alusão àquilo. Ele diz apenas... Ele tem esse estilo, né, de não fale sobre a emoção, crie a emoção, né? Ele passa a mensagem dele, que, claro, cada um lendo o livro pode assimilar da maneira que, né, que claro, for especial naquela hora para aquela pessoa, né? Mas ele
ele consegue escrever um livro reflexivo ao extremo, onde ele não faz nenhuma reflexão. Não sei se eu consegui me explicar aqui. Claro. Mas isso é que me fascinou no livro. Exatamente. Não, o livro é sobre isso, né? Sobre um pescador que já tá ficando velho e ele quer pescar um peixe espada lá, acho que é marlim o nome do peixe, né? Acho que Isso. E aí ele quer fazer essa última pesca dele, porque ele já tá, digamos assim, meio que entrando na decadência da vida, e ele não quer aceitar isso. Ele quer, olha, eu quero... Tipo aquela sensação do Rock Balboa, né? O Rock Balboa, Rock 6, né? Que ele venceu tudo, só que ele tinha uma sensação de que ele queria lutar de novo para ver se ele podia. É uma coisa que, né? O Stallone também é um livro, é um filmaço, né? O Rock Balboa, né? Vai ter uma coisa dentro de mim aqui e tal, que eu tô sentindo, etc. Que é essa parada do velho mar, né, cara? E aí, essa coisa da juventude e do crepúsculo da vida, né? Tem uma cena muito maneira, cara, no velho mar, que ele conta pra alguém, ou ele lembra, não sei, que quando ele era jovem, ele adormeceu no mar, né, cara, com o barco dele, ele acordou na costa da África. E ele via os leões na praia, sabe, cara? Os leões. Isso é uma parada assim, tipo... E depois ele, né, supostamente voltou e tal, né? Não fica muito claro se isso é verdade, se não é, mas é um símbolo, né, cara, da juventude, né? O cara fez uma coisa glamurosa, o cara foi até a África, viu os leões, cara, que foda, sabe? Então e aí ele pensava nisso com uma certa nostalgia. Eu acho que sempre que a gente usa esse é um tempero que o Don Draper já falava, né? Enfim, não vou entrar nisso, mas o do Madman, ele falava que nostalgia é um tempero que eu até usei no Anjo da Morte, nostalgia de coisas que a gente não viveu, né? Assim. Então a nostalgia, ela tem essa parada mesmo, né? De pegar a gente. É um livraço. O livro me surpreendeu, sobretudo, porque é um livro muito curto e fala sobre muita coisa. E quando eu via, anos atrás, quando eu não tinha lido o livro, eu vi o Fábio Abu falando sobre ele. E ele falava, eu não sei se o livro tem conflito. Cara, o livro é um conflito atrás do outro, cara. E como é que o cara consegue te manter interessado, assim, e grudado no livro? E são coisas que acontecem no mar, cara, sabe? Tipo, e não é nada tão espetacular assim, sabe, cara? O cara não precisa inventar uma tempestade, uma porra dessa, sabe? Não é um monstro marinho, não é um monstro marinho que a gente inventaria, né? A gente da fantasia, né? Inventaria os monstros marinhos, né? Então, enfim, é sensacional, realmente, e muito merecido os 2 prêmios aí que ele faturou. Antes de passar a palavra pro Thiago, né, se ele quiser fazer alguma complementação, eu acho que além da nostalgia, é mais também uma reminiscência, né? Aquele tempo que não volta mais, onde eu tive o meu auge, e querendo ou não, como foi o último livro, eu acho que foi o último livro escrito do Velho Mar, né? É isso aí. Fala muito do Ernest Hemingway naquele momento ali, né? Tudo que ele viveu, o cara que foi, lutar na Primeira Guerra, na Guerra Espanhola, viveu a vida no seu auge, no seu extremo sempre, né? Sim, claro. E ali tava naquele momento de aposentadoria, quase se aposentando, quase no fim da vida. Por mais que ele estivesse no auge da carreira, João, ele já não tava mais vivendo, certamente muitos amigos dele dos anos 20 já estavam mortos, né, provavelmente, sabe? Pois é. Então vai ver que isso aí realmente na cabeça dele era essa conexão que ele fazia, talvez, né? Vamos colocar assim, né? Cara, o que eu mais fico impressionado com o Velho Mar é realmente o tamanho dele, cara. A brevidade com que ele consegue contar uma história aí super complexa, que a maioria dos autores levariam centenas de páginas para trabalhar aqueles temas, trabalhar os sentimentos que ele trabalha. Ele faz isso em 80 páginas, 100 páginas. Isso realmente é impressionante, cara. E mostra muito da filosofia de escrita dele também, né? Sim. Porque isso a gente vai ver em muitos textos dele que ele fala sobre o ofício, né, da escrita, o quanto ele busca essa simplicidade na prosa, né? Como a prosa tem que ser simples, frases curtas, diretas. Então, assim, isso mostra que ali ele estava no auge da prosa dele. Ele encontrou, né, a pedra filosofal, né? Digamos assim, ele encontrou encontrou, assim, a fórmula, né? Tipo assim. Sim, claro. Chegou ao final. Assim, lógico. Assim, o que eu acho é que realmente ali funcionava pra ele, né? Porque não tem como a gente negar, porque nem o Allan Poe não escrevia do jeito dele e era um mestre, né, cara? Não, claro. Então, assim, mas pra ele realmente, ele perseguiu essa prosa. Exato. E ele chegou no ponto máximo dela, né? E eu acho que o Velho Mar é a prova disso. Exatamente. Você pensa que Por Quem os Sinos Dobram, por exemplo, eu acho que tem umas 600 páginas, cara, né? Então, de repente ele chegou, ele fez aquilo, ele
Isso é uma parada maneira também, porque o que nos ensina muito, né? A gente, né, temos uma comunidade de escritores, tal, quem tá escutando a gente às vezes nem é, mas pode ser leitor e tudo, é a gente buscar sempre a melhorar, entendeu, o Thiago e o João? Porque tem essa coisa também de qualquer profissional, pode até ser artista ou não, que chega no nível que fala, cara, isso aqui é o que eu sei fazer e tudo que eu vou fazer, a galera vai ler e tá ótimo e eu não preciso melhorar. E na realidade, a impressão que eu tenho é que o Remy tava buscando sempre crescer na arte dele, entendeu, cara? Isso é uma coisa que me impressiona muito, cara. Não, com certeza. Uma vez eu te fiz uma pergunta e você me respondeu sobre manter o estilo, manter o gênero na escrita, e você falou assim, algumas pessoas ficam adictas ali ao sucesso, né? E ele, de forma nenhuma, quis manter o estilo que ele vinha fazendo, por exemplo, calhamaço, eu quero escrever o calhamaço, vou continuar escrevendo calhamaço, porque eu sei que isso faz sucesso, eu sei que meus leitores gostam disso e tudo mais, né? Ele foi escrevendo da forma como ele achava melhor, escrevendo da forma como ele achava que tinha evoluído, né? Exatamente. Já que a gente tá falando tanto aqui do Hammer e da escrita dele, vamos falar um pouquinho sobre os ensinamentos, o estilo e os ensinamentos dele, cara, que eu acho que pode ser interessante, mesmo pra quem não é escritor, tá, cara? Eu acho que é um barato, porque primeiro falar um pouquinho do estilo direto dele, né, cara? A gente tinha aí, né, ele é caracterizado, por exemplo, por frases curtas, né, muito diálogo, né? Uma escrita direta, sem floreios, frases claras e tudo mais. Aí você fala assim, pô, mas isso que você tá falando é óbvio, pô, sabe? Tipo, mas não tanto. Daí que tá, pra gente é óbvio, porque esse cara existiu nessa época. Então, se você pegar a literatura do século XIX, ela é bastante complexa. Você tinha a literatura, né, que você pega, por exemplo, a gente gosta tanto do Lovecraft, Thiago. O Lovecraft, ele era conhecido por ser um cara meio retrógrado, né? Porque ele tava querendo voltar numa prosa do século XIX. Então, na realidade, o que tava nos Estados Unidos, você tinha todos esses autores aí que já estavam... Nada contra o Lovecraft, mas assim, a prosa, ela estava caminhando para se tornar isso que se tornou, né? Frases claras, né? Sentenças diretas e tudo mais e tal. Você pegar, por exemplo, né, esses clássicos góticos todos, retratos de Dorian Gray, Drácula, esses todos, Frankenstein, você vê como é que a prosa é muito mais rebuscada, digamos assim, né? Até um pouco, sei lá, até um pouco Art Nouveau, vamos dizer assim, né? Que tem tudo isso aí, né? Tem algumas frases interessantes dele que eu vou falar, e aí depois vocês até comentam. Ele fala aqui, ó, escreva uma frase verdadeira. Quer dizer, então, em vez de imaginar uma frase de efeito ou algum personagem épico, pense em algo que você já ouviu alguém dizendo ou que você próprio já pensou. O resto fluirá. O que vocês acham disso aí? Faz sentido o João que escreve aí, cara? Eu ouvi isso no curso do Thiago Cabelo que eu fiz e eu nunca esqueci, e eu costumo sempre fazer isso, cara. Vira e mexe, meu irmão fala uma coisa que eu ouvi alguém dizer na rua e tal, ou então eu vejo alguma cena na rua de alguém falando, nossa, essa frase é forte mesmo, né? E a gente vai anotando aqui no nosso alfarrábios, né? E vira e mexe a gente puxa ali da cartola pra escrever uma parte, um trecho de um livro. Eu acho que é super válido isso, porque às vezes a gente vê uma novela, algum filme mesmo, tal, uma série, tem aquele diálogo muito, sabe, robotizado, uma coisa que, cara, eu nunca falaria isso, uma pessoa nunca falaria isso nessa situação. E quando você traz, quando você não precisa criar isso, quando você já pega de fato da realidade, é muito mais verdadeiro mesmo. Exatamente. Outra aqui, ó. Sempre encerra o dia quando ainda sabe o que vai acontecer a seguir. Quer dizer, ele quer dizer que você para o seu dia de trabalho quando você estiver no auge. Desse jeito, você evita o famoso bloqueio criativo, segundo ele, né? Cara, eu acho que isso funciona pra mim. O que vocês acham aí, Thiago? O que você acha? Cara, eu acho que assim, isso é uma boa técnica, né? Porque você parar sabendo o que vai acontecer em seguida, você quando for retomar, você já vai começar sabendo pra onde vai. Eu acho que pode funcionar. Eu não acho que isso vai resolver sempre, porque eu acho que às vezes o bloqueio criativo, ele acontece quando chega em algum momento da trama que o cara não sabe pra onde ir. Então, algum momento ele vai chegar naquele ponto, entendeu? Lógico, por isso que a gente fala de você tentar planejar tudo antes e tal. Mas eu acredito que se você sabe o que você vai fazer em seguida, eu acho que fica mais fácil de você retomar o trabalho no dia seguinte. Eu acho que tem outra vantagem, Dudu, de você parar no auge. Isso te mantém empolgado. Exatamente. Entendeu? Aí vai rodando no background, no né? momento,
Exato. Você parar no momento alto da tua escrita, você vai manter o teu cérebro funcionando naquela narrativa, entendeu? No descanso. Então você não tá escrevendo, mas você continua pensando naquilo. Então quando você retomar, você vai voltar com todo o gás, entendeu? Exato. Então eu acho que tem essa vantagem também. E você, com certeza. Eu sou totalmente a favor dessa frase aí, mas assim, desde sempre, né? Eu sou adepto do planejamento ali do livro e tudo mais, né? Eu só começo a escrever uma coisa se eu sei como é que vai terminar. Pode até ser que mude no meio do caminho, mas pelo menos eu comecei sabendo onde que eu queria ir. Agora, eu fazia muito isso lendo. Eu costumava parar um livro quando eu tava num momento assim de maior tensão, tô querendo saber, tipo, lendo Dan Brown, por exemplo, né? Dá aquele gancho, eu parava, fechava, não. Depois eu deixo pra depois, porque aí me dava vontade de abrir o livro de novo mais pra frente, entendeu? Claro, não, o ideal é que os capítulos encerrassem assim, né? Com esse cliffhanger, né? O Dan Brown faz muito isso. Ele diz também o seguinte, olha só. Quando for retomar o trabalho, bom, considerando, né, que no dia anterior você encerrou ali sabendo o que vai acontecer, quando for retomar o trabalho, comece lendo o que você já escreveu. Quer dizer, então ele sugere que você não vai precisar ler o livro todo, mas ler um trecho anterior ou um capítulo ou 2 antes, né? Pra você não perder o fio da meada. Cara, pra mim isso aí é essencial, cara. Você ter esse sentido de continuidade, sabe, cara? Pra você saber, você pegar o tom. Às vezes eu não só eu leio, como às vezes dou uma revisada ali no que eu já escrevi no capítulo anterior pra poder retomar. Às vezes eu sacrifico minhas segundas-feiras, digamos assim, porque eu tenho essa coisa de eu escrevo um capítulo por semana, né? Então, eu sacrifico minhas segundas-feiras pra tô mais preocupado no capítulo do dia anterior pra, né, me inteirar com ele pra poder seguir firme e continuar, né, no capítulo da semana, né? Mas vocês acham que faz sentido? Quando retomar o trabalho e começa lendo o que você já escreveu? Cara, eu acho que faz total sentido. Eu acho que, na verdade, se você quiser manter uma coerência, né, pra manter a coerência do teu texto, cara, mesmo, você tem que reler pra você entrar no clima que você tava quando você tava escrevendo. Ainda mais se você não escreve todos os dias, né, cara? E eu acho que é essencial, eu não consigo imaginar alguém escrever se não escreve todos os dias, não lê o que escreveu antes, até o momento. Não digo ler tudo, foi o que tu falou, mas ler um capítulo anterior, alguma coisa, pra você entender como é que tava a sua prosa nesse trabalho, tem né? que esse ajuste de Porque prosa não também, queira, no estilo. Exato, existe umas alterações da tua prosa dependendo da época que você tá escrevendo e tudo mais, né? Então eu acho necessário. E outra, te botar no clima mesmo, né? Eu acho que é você voltar, porque assim, o que acontece? Assim como o leitor, quando ele tá lendo uma obra, ele entra naquela ilusão, né, da narrativa, ele entra naquele mundo da narrativa, ele sai do mundo real aqui que a gente vive e ele entra no mundo da narrativa. O escritor, quando tá escrevendo, ele tem o mesmo processo. Ele vai entrar naquele mundo da narrativa, ele vai entrar naquele mundo ilusório, né, que ele tá criando ali. Então ele tem que sair do mundo real aqui que a gente tá vivendo e voltar para aquele mundo. Como ele vai fazer isso? Ler pelo menos um capítulo antes, ou algumas páginas antes, só para entrar e voltar para aquele mundo para continuar o trabalho, né? Perfeito. A outra frase aqui, ó. Não descreva uma emoção, crie uma. O que gerou aquele sentimento? Em vez de dizer que teve medo, escreva a sequência de acontecimentos que levaram o personagem a sentir isso. Eu diria que isso aí, na verdade, não é nenhuma coisa boa, nem uma coisa ruim, tá? Não é bem propriamente uma dica. Eu acho que isso é um estilo, né? Existem muitos bons autores que descrevem os sentimentos, mas como o João apontou no Velho Mar, ele não descreve. Quer dizer, o protagonista, ele é impenetrável. É engraçado que nem parece que é um... É bem diferente, né, até de outros livros, né, cara? Que você vê, você entra na cabeça do protagonista, sabe tudo sobre ele e tal. Eu não acho que isso é uma coisa que seja escrita em pedra. Eu acho que isso não determina uma boa história, uma boa prosa ou um bom livro. Eu acho que isso determina um estilo, que é o estilo do Hemingway. É interessante, eu lembrei até de outro livro aqui, o Adeus às Armas, né? Que, quer dizer, o personagem faz um monte de coisa na guerra, tudo. E, cara, você fica sem saber se o protagonista... Como é que é esse cara? Porque você não tá dentro dele pra ele justificar o que ele faz, entende o que eu tô falando? Você tá entendendo? Então, e o que vocês acham? Acho que também define estilo? Acho que é uma dica que pode ser importante? Eu acho que, assim, depende muito também do momento do livro, do momento da cena. Tem cenas que talvez você precise ou você não consiga passar de uma maneira sem especificar o que tá acontecendo. Mas essa frase me lembrou muito um filme, que é O Náufrago, né, com Tom Hanks, onde tem
um tempo enorme do filme onde ele não abre a boca. Até quando ele conversa lá com o Wilson, né? Mas tem diversas cenas em que ele não fala nada, você só vê ele, né? E você entende diversos momentos que ele passou ali, diversas angústias, diversos momentos que ele até pensou em pôr fim à própria vida, e que não nada é dito, é só pelo rosto dele, é só pelo que ele tá fazendo, o objeto que ele tá segurando e tal. Eu acho que é um exercício legal, quem quiser dar uma aprofundada nisso, assistir o Náufrago com essa chave aí, pra pescar essas dicas. Perfeito. Cara, eu não sei. Eu entendo o que ele fala e eu acho que depende muito das circunstâncias, cara. Claro. Assim, todas essas regras, né, cara, são regras feitas em pedra, nem pode ser. Eu já li livros onde o cara realmente descreve qual o sentimento que o personagem está sentindo e funciona muito bem. Então, assim, eu entendo o que ele fala e eu acho que, dependendo da obra, faz todo sentido, mas eu não acho que tenha que ser escrito em pedra. O meu medo, cara, um pouco, quando a gente vê essas regras, é que a galera que tá começando olha isso e pense que assim, não, então é assim que faz, então eu nunca vou descrever um sentimento. Cara, não é assim que funciona, sabe? Você tem que saber dosar, você tem que saber reconhecer quando usar. Sim, eu até, inclusive, meu estilo nem é parecido com isso nesse ponto, pelo contrário, tendo a descrever também os sentimentos, sem sombra de dúvida. A gente fala muito disso em relação a essas regrinhas do adjetivo, do advérbio, né, que a pessoa fala, não pode. Então, o King é outro, né, cara, que gosta muito de botar as regras, né? Sim, e o Stephen King tá ficando muito arrogante com a velhice, então você acaba... Ó, outra coisa que ele diz é o seguinte aqui, ele fala só assim, seja breve, outra frase dele, né, querendo dizer que menos é mais. Sabe? Mas aí você pensa assim, né? No Velho Mar isso funciona perfeitamente, né? Então, eu não sei se menos é mais, mas o que eu vou dizer é o seguinte, o que importa, na realidade, de fato, não é isso é verdade, eu acho. Não é o tamanho do texto, mas é a emoção que o texto passa. Eu lembro que, quando eu estava escrevendo o primeiro Santo Guerreiro, né? O Roma Invicta, tem uma situação lá em que mostra o personagem sendo introduzido no culto de Mitra, que é o culto de Mitra romano, e por isso eu fui consultar o Rei do Inverno, né? O livro do Bernard Cornwell, em que o Dervel, que é o personagem principal do Rei do Inverno, também é introduzido no culto de Mitra, mas na Britânia. E a primeira vez que eu tinha lido, cara, eu achei essa parte super complexa, sabe, cara? Tipo, com várias coisas, com vários detalhes e tal. Então, na minha cabeça, era um capítulo de 20 páginas, né? Meu irmão, só tem 3 páginas essa descrição da introdução do Dervel no culto, porque na realidade a impressão que eu tinha que era mais, porque o importante foi a emoção que a coisa passou, né? Então ele coloca esse negócio de você escrever menos, né? É claro que, de novo, também isso depende muito do que você pretende encontrar, né? Exatamente, cara. Assim, seja breve, Dudu, eu acho que, principalmente, é que eu não sei, assim, às vezes minha cabeça funciona muito com conto. O conto eu acho que ele necessariamente tem que ser breve. No romance, cara, eu acho que em alguns momentos você tem que se espraiar, cara. Eu li, esse fim de semana, eu li o Morro dos Ventos Uivantes. Cara, ele é da fase do romantismo, né? Então ele é normalmente... O romantismo, ele tem essa coisa de se espraiar um pouco mais, né, cara? A própria prosa ser mais floreada e tudo mais. Isso aí. Cara, é um texto que, porra, se você for breve no texto como esse, Morro dos Ventos Uivantes, cara, tu vai perder metade do poder do texto. Porque aquelas descrições, se aprofundar naqueles sentimentos é o que dá o poder desse livro, né, cara? Então, assim, eu não sei se eu concordo também em ser breve sempre. Eu acho que sim, você pode ser breve dependendo do que você está escrevendo, mas se você quiser fazer com que o seu leitor ele se aprofunde mais, mergulhe mais naquele momento do livro, você não precisa ser breve. Agora, se a gente falar de conto, aí eu concordo 100%. O ser breve no conto é um imperativo. No romance, eu não sei, cara. Eu acho que nem sempre. Vou falar só um pouquinho aqui, vou trazer outro ponto de vista. Eu acho que, não sei se eu concordo 100% ou não, né? Eu acho que cada um também tem o seu estilo de preferência, até para ler e tal. Mas eu acho que quem escreve ou quem cria história, seja elas para que mídia for, tem que ter essa frase em mente. Tem que ter essa frase assim na frente do computador, assim, porque por mais que você não seja breve, você tem que ser enxuto. Se a sua história é longa, se a sua história precisa ser descritiva ou precisa trazer muitas páginas, ok, é a sua história, é o seu estilo, muito bem. Mas muitas vezes a gente vê alguns livros, alguns filmes e séries se prolongando, enchendo linguiça,
cabeça e se repetindo algumas coisas que não era necessário. Se você traz diversas ideias diferentes ou diversos pontos de vista de uma mesma cena, tudo bem, aquilo ali faz parte do seu estilo, de como você quer fazer, da sua direção, vamos dizer assim. Agora, tem que haver sempre cuidado de não cair sempre nessa armadilha de querer escrever muito e de que achar que isso que vai te trazer uma certa notoriedade ou vai deixar o seu livro bom. Livro bom é calhamaço e tal. Nem sempre. Às vezes é uma pegadinha isso aí. Não. Hoje em dia, até o contrário, né, cara? Hoje em dia o livro ele tende a ser pequeno. Os livros, eu tava vendo os livros mais vendidos do ano passado, ou os mais lidos, alguma coisa assim, todos livros pequenos. O Dostoiévski, o que mais vendeu foi Noites Brancas. Fininho. Praticamente uma novela. Então, a ficção mais vendida do mundo do Paulo Coelho, O Alquimista, é um livro curto também, né? Se a gente for levar por aí. Então, na verdade, assim, o que eu penso, essa parte eu acho importante. Porque eu concordo, cara, que assim, você não tem. O que acontece muito nos livros, você tem que tomar cuidado, é de não ficar enrolando e deixar o livro monótono, né? O que acontece bastante quando se escreve muito, quando não se é breve, né? Você acaba deixando monótono. É que o que eu penso é o seguinte: às vezes a história pede essa monotonia, entendeu? Tem um livro, cara, que é um livro que eu gosto bastante. Foi quando eu comecei a fazer leitura crítica, cara, do Léo, que foi até um livro que depois ganhou um prêmio lá em Portugal e tal. O livro do cara começa muito lento, cara, muito arrastado. E assim, quando eu tava lendo, eu pensei isso, cara, que livro arrastado. Depois ele começa a ganhar velocidade. Só que você percebe que o livro ele é arrastado no começo, porque o personagem ele começa extremamente deprimido e ele vai melhorando com o tempo. Então assim, cara, se ele transforma aquele começo, deixa ele mais acelerado, ele vai perder essa sensação que você tem, entendeu? Então você acompanha como o personagem está. Então o fato do começo ser arrastado, ele se justifica pelo espírito do personagem, né? Quase uma metalinguagem. Falei isso pra ele, exato, eu falei isso pra ele quando eu dei o feedback pra ele. Ele falou, cara, é exatamente isso. O personagem no início do livro, ele tá deprimido. Então, assim, faz todo sentido. Então, assim, eu acho que você tem que saber reconhecer quando o teu livro, às vezes, precisa ficar monótono. Então, mas, lógico, se não é o teu objetivo, o livro monótono, ele é o convite pro leitor largar o teu livro. Então, tem que saber ver muito bem isso também, né? Perfeito. Outra coisa aqui, Quando as pessoas falam, você deve escutá-las completamente, diz o Hammer, né? Cara, eu acho que eu concordo, bate muito com o que o King, né? O Stephen King, agora até elogiando um pouquinho, morde a sopra, né? Sobre a escrita, o Stephen King fala que o artista, ele é, acima de tudo, um observador do mundo, e eu acho isso uma verdade universal, não só para escritores, como para qualquer tipo de artista, você observar o mundo, sabe? Por um olho, né? Pelo olhar. No caso literário nosso, né? Às vezes no caso, enfim, visual, se o cara for ilustrador e coisa assim. E também bate com o que o Mata, né? O Luiz Eduardo Mata falou do Desconstruindo 12, que ele fala que o escritor deve ter uma visão indulgente sobre o mundo para se colocar no lugar do outro e criar personagens que são diferentes de nós, porque senão a gente fica sempre na mesma coisa e tal. Então esse negócio de você se interessar, porque ele pensa que a matéria-prima do escritor é a letra, é a palavra, né, cara? Então daí escutar, sabe, cara? Você escutar o que as pessoas estão falando, tentar entender, tentar reproduzir os diálogos, não reproduzir, mas como é que as pessoas falam, entendeu? O que elas falam. Isso eu acho que é algo de fato essencial. O que vocês acham? Concordo plenamente. Eu acho que você, o autor, o escritor em geral, eu acho que o artista em geral, ele tem que ser um observador, né, cara? A primeira coisa. Então, assim, você escutar as pessoas e realmente escutar aberto, né, cara? Não colocando passando a sua visão sobre isso. Não, escutar mesmo, julgar, completamente aberto. Então, exatamente. Você tem que ter essa maneira de ver a vida e ver os outros para poder colher realmente experiências para poder reproduzir depois na ficção, cara. Isso é essencial. Cara, quando o escritor, quando ele escreve uma obra, ele tá ali reproduzindo a visão de mundo dele. Claro. E para você ter uma visão de mundo ampla, você tem que escutar as outras pessoas que estão à sua volta, né, cara? Então, essa fala dele eu acho essencial, necessária não só para escritores, mas para qualquer artista, cara. Duas coisas breves aqui. Primeiro, essa frase do Mata, eu tinha que tatuar, porque eu sempre lembro dela, né? Que o escritor tem que ter uma visão indulgente, entender, por mais atroz que seja aquele personagem, aquela pessoa, aquela celebridade, ou então aquele criminoso do jornal, o escritor
geralmente lê e tenta explicar aquela pessoa, não justificar, né? Mas tenta entender o raciocínio daquela pessoa. E outra coisa, a gente falou agora há pouco do Paulo Coelho, o Alquimista, eu vi hoje uma entrevista dele no Antiga, né? Na época que ele estava escrevendo Verônica Decide Morrer. E ele que se passa na Polônia. E ele fala que foi pra Polônia e com a ajuda da editora dele, da agente dele, conseguiu ficar trabalhando num bar da Polônia lá, servindo cerveja, limpando prato ali, como um anônimo, né? Até que apareceu um bando de brasileiros e meio que reconheceu ele. Mas ele foi justamente pra isso, né? Porque você imagina, um escritor que começa a ficar super famoso, e que escrevia esse contato com o público, esse contato com o povo, escrevia um cara pegando um ônibus ou comendo um PF e tal, e o cara começa a ficar muito famoso e viver de luxo e tal, ele perde esse contato, não consegue mais sair na rua, não tem mais ele tem que buscar outras formas, e a forma que o Paulo Coelho encontrou nesse livro foi ir para um país totalmente longe do dele, onde ele era um anônimo praticamente, mesmo que ele fosse conhecido mundialmente, mas ali ele era talvez mais um, e ficou nessa, de lavar prato num bar da Polônia, justamente para ter contato com o público assim. Muito bom. Olha, outra aqui que eu não concordo, hein, pessoal. O Remy dizia assim, ó, nunca pense na história quando não estiver escrevendo. Então, quer dizer, eu acho que essa frase aí é controvérsia, porque eu penso na história toda hora enquanto eu não estou escrevendo, mas isso eu entendo a lógica disso. Me lembrou, de novo voltando pro Madman aqui, me lembrou uma situação que o Don Draper fala pra Peggy, né? Pense profundamente em uma ideia e depois a esqueça. A solução surgirá como mágica, né? Então a premissa é que você pensa naquilo, esquece e na realidade aquela história tá rolando, fica rolando ali no background ali, enquanto você tá fazendo outras coisas, do teu subconsciente, né? Mas eu não consigo, eu penso na história que eu tô escrevendo, cara. O que vocês acham? Nada a comentar ou depende da pessoa? Eu entendo isso aí, Dudu. A parte tem muita coisa da criatividade, né? Quando falam de criatividade, é que você tenta resolver um problema, você tenta todo o possível para resolver esse problema e depois tu desencana. Por mais que você não fique pensando nisso, uma hora vem o estalo. Por quê? No seu subconsciente tá ali rodando tentando a resolução daquele problema. Exatamente. Uma coisa que eu não consigo, eu também não concordo com essa frase, que eu acredito que seja impossível, cara. Imagina você trabalhar o dia inteiro numa história, numa narrativa, e aí você parar, você desligar daquilo. Eu acredito que não seja possível. Eu acho que você pode tentar se esforçar a fazer isso, mas eu acho que não é possível. Talvez aí explique porque ele bebia tanto, né, cara? Pra esquecer. Esquecia, né? Maravilhoso. Não, eu também não consigo, não. Inclusive, ele talvez, nessa época, se fosse ele, eu andaria com um caderninho no bolso com a caneta, né? Mas hoje em dia, com o celular, fica muito mais fácil, né? Você tem uma ideia, e foi isso justamente que o Thiago falou. Você não tá querendo pensar, mas você vem na sua cabeça. Vem uma frase, vem um diálogo, vem alguma coisa que vem na tua cabeça, e eu geralmente anoto aqui, porque eu não confio na minha memória, não. Anoto no celular, mando uma mensagem de voz aqui, depois eu vejo. Olha só, pra finalizar aqui, eu separei essa pro final, porque eu quero falar uma coisa importante aqui. O Remy dizia o seguinte: às vezes, quando eu tenho dificuldade de escrever, leio meus próprios livros para levantar-me um ânimo. Depois recordo que sempre foi difícil, às vezes quase impossível escrevê-los. Cara, por que eu tô falando isso? Porque, claro, cada escritor tem um processo de escrita, certamente tem escritores que escrevem com o pé nas costas, né, cara? Resolvem sentar, escrever um texto e vai... Provavelmente o Stephen King certamente deve ser assim, né, cara? As letras saem dos dedos dele, né? Mas eu, cara, nesse ponto eu sou muito que nem o Remy, assim, no sentido de que talvez seja o grau de exigência, talvez seja, sei lá, concentração e tal. Sempre quando eu vou escrever um capítulo, eu falo, cara, eu não vou conseguir chegar ao final, porque é impossível escrever isso, sabe, cara? E aí, isso é algo... É aquela sua mente sempre tentando brigar contra você, falando que você é incapaz de fazer um negócio, né? E aí você pensa, pô, eu já escrevi coisas muito piores antes. Então aí você vai, se convence de que você pode. Claro que primeira vez que eu escrevo sempre fica ruim, mas aí vai o processo de você reescrever, revisar e tal, até chegar numa coisa minimamente razoável, né? Então, eu achei isso demais, assim, que é basicamente o que ele falou foi o que eu sinto também, né? Você tem essa dificuldade, né, cara? Muita gente tem essa coisa da página em branco, tem uma ideia, mas você simplesmente acha que não consegue escrever e você acaba conseguindo se você conseguir. Você acaba conseguindo se você conseguir dar o primeiro passo, né? O que vocês acham disso pra finalizar aí as frases do Remy? Sobre isso eu vou agradecer vocês dois, porque foi algo que eu aprendi no Minipod. Quem quer começar a escrever, né, é começar pelos contos, porque te dá aquela sensação de conclusão de uma coisa, né?
Eu acho isso muito importante e entendi quando vocês disseram isso, quando eu comecei a escrever meus primeiros contos. E é isso, você conclui aquilo ali, você fecha. Por mais que sejam, sei lá, 5 páginas, uma página que seja, você fechou aquela história, você concluiu aquilo, você aprendeu o seu processo inteiro, né? Você foi na fábrica lá e viu entrar lá a madeira, depois fabricar a cadeira e depois você sentou na cadeira. Você viu todo o processo. E a partir daí você vai aumentando e aí você consegue entender como é que o livro, como é que funciona a execução de um livro, que é uma coisa um pouco mais complexa, maior e tudo mais. Concordo plenamente, eu acho que é essencial. Algo acrescentar, Thiago? Eu também acho. Cara, eu acho que é isso, Dudu. Acho que, na verdade, eu acho bem interessante ele falar que ele releu os livros dele, né, pra ver que ele já fez coisa mais difícil. Eu acho que esse sentimento bate em todo artista também. Eu não digo só escritores, eu acho que todo artista, quando você se depara ali com uma dificuldade, você vai questionar a sua qualidade de se você consegue fazer isso. A resposta é que tem que estar tua mente tem que estar blindada, cara. Você consegue. E só tem um jeito de você fazer, fazendo. Então faz e depois você vai trabalhar, cara, até ficar bom. É isso. Isso não pode te parar. Essa é a verdade. Essa dúvida que sempre vai bater, não pode te parar. Você tem que continuar. E aí que os grandes livros foram escritos dessa forma, cara. Muito bom, pessoal. Referências aí, a Geração Perdida também foi retratada aí nas telonas, né, cara? Então, pra galera que a gente tá sempre vira tradição aqui, galera que tá... Às vezes tem gente que escuta o Minipod especial e ainda não é um leitor pleno, né? Será que existe leitor pleno? Acho que não existe, não. Leitor pleno. Ou pelo menos um leitor civil, né? E gosta de começar pelo cinema, né? E então eu vou já recomendar, vamos recomendar os filmes aqui. Eu começo aí com Meia Noite em Paris, cara. Um filmaço, né? Voltando ao que a gente falou no início aí, que vai te empolgar pra tu conhecer esse período de época, enfim, esse momento aí, né, cara? Com certeza. O livro aí do O Grande Gatsby, ele teve várias edições, né? Teve uma versão aí de cinema 74 com Robert Redford e teve essa do Leonardo DiCaprio de 2013. Vocês viram esse filme, cara? Eu sei que virou meme, né, cara? Virou meme, a tacinha, né? A tacinha. Do DiCaprio eu assisti, cara. Eu não assisti também. O que vocês acharam, cara? Não vi. O que vocês acharam? Cara, eu gostei bastante. Eu gostei bastante. Eu gosto muito do DiCaprio também, né, cara? Gostei bastante. E eu achei que ficou bem legal, cara. Muito bom mesmo. Muito bom. Temos aí também O Artista, de 2012. Não sei se vocês chegaram a ver. Venceu 5 Oscars aí, inclusive melhor filme. Também fala sobre o negócio do cinema mudo. Eu também não vi, mas dizem que é muito bom. Não vi também, não. Também não. Fala sobre... É uma grande homenagem ao cinema mudo dos anos 20 e tal. Esse filme eu vi há muitos anos, cara. Meia Noite no Jardim do Bem e do Mal, com Clint Eastwood. Botei aqui também na pauta, né? Porque esse nome é bom, hein, cara? Esse nome é bom, hein? Meia-Noite no Jardim do Bem e do Mal. Tem que assistir esse filme, pô. É com o... Como é que é? Kevin Spacey, cara, que foi cancelado. Sim. Pô, deve ser um filmaço. Pô. É maneiro. Tem, cara, a série de televisão que foi do mesmo produtor do Dalton Webb, que é o The Gilded Age, que se passa nos Estados Unidos. Eu acho que tava na HBO, eu cheguei a ver umas 2 temporadas, é interessantezinho, assim. E outro filme que eu anotei aqui pra recomendar é o Zelig. Já que a gente tá falando de Woody Allen, eu sou muito fã. O Zelig é cara, na verdade é um filme muito louco, que é um documentário, já ouviu falar disso? É um documentário, como é que é? Documentrama, né? Acho que é documentário que chama, né? Acho que é, enfim. É um movie, documentary, né? Que é sobre a história de um cara que... É surreal a história de um cara que ele ficava perto das pessoas e ele se transformava. Por exemplo, se ele ficava perto de alemães, ele se transformava em alemão. Se ele ficava perto de irlandeses. Coisa de uma loucura, cara. E aí, cara, é nos anos 20 essa história, né? Então... na era do jazz, sabe, cara? No iniciozinho do rádio e tal. É um filme maneiro de se ver, cara. Eu gosto pra caramba do Zelig e, segundo o Woody Allen, foi um filme que mais ficou parecido com o roteiro que ele tinha idealizado. Então vale a pena pra ver, pra sentir aí um pouco o clima da época dos anos 20. A gente não falou aqui, só pra encerrar, já que a gente tá falando dos anos 20, embora não tenha a ver com a Geração Perdida, foi a época do jazz, né, Thiago? Quem gosta de jazz aí. Exato, porra, animal. E é o estilo de música mais tocado, ou não é, Thiago? Nos backgrounds dos nossos mini-pods especiais. Ele sempre mete um jazzinho. É verdade, pode crer. Sempre vai um jazzinho, então cara. Já tá rolando aí, cara. Não é isso? Querem comentar mais alguma coisa, cara? Eu tenho 2 apontamentos aqui. Um é bem rapidinho aqui, claro. Que é o seguinte.
tem a lenda e tem até fotos do Ernest Hemingway que ele gostava de escrever em pé. Ah, é mesmo, Não cara? sei se- É mesmo? Tem fotos dele escrevendo em pé aí, é um dos adeptos da escrita em pé. Caralho. Stand-up writing. Caramba. E outra coisa, cara, o pessoal que tá falando muito da década de 20, vamos falar da década de 20 no Brasil, né? Sim. Além da notória ali, década de 20, da semana de 22 em São Paulo, Uhum. eu vou recomendar um livro aqui muito bom, do Rui Castro, Metrópole à Beira-Mar, o Rio Moderno dos anos 20. Uhum. E aí, gente, porque é o seguinte, por mais que não tivesse avião indo e vindo tanto assim quanto tem hoje, ele destaca a cena carioca, principalmente do Rio, né? Nessa época, tanto dos esportes, do cinema que estava Os começando. esportes? Não, eu não tava nem no Rio nessa época, né? Nem Dos nascido. esportes. Da literatura, do teatro, da música e tal. Cara, era efervescente, assim como devia ser na época em Paris, e principalmente porque eles estavam indo e vindo toda hora, cara. A gente lê o livro. E assim, ia a Paris era como ir até assim, São Paulo. Era, toda hora eles estavam indo e vindo de transatlântico ali. E assim, era uma galera, uma lista interminável de nomes que vai de Carmen Miranda, Pixinguinha, Lima Barreto, João do Rio, Júlia Lopes de Almeida, Vila Lobos. Era assim, eu tenho o Di Cavalcante também. Então esse livro, você vai conhecer a década de 20, a geração de 20 lá de Paris e tal, mas conheço também a geração de 20 aqui do Rio de Janeiro, e já clamo aqui pro Thiago e pro Eduardo pra gente fazer um dia aqui, um mini-pod sobre essa década de 20 carioca. É muito interessante. Na verdade, eu não falei muito porque eu acho que isso é um mini-pod especial à parte da Semana de Arte Moderna. Claro. Eu resisto em fazer porque eu sei que eu e o Thiago, a gente tá alinhado nesse ponto. A gente tem várias críticas da Semana de Arte Moderna. Então a gente tem medo de levar até... A gente vai ser expulso, nunca mais vai ser... Depois de ler esse livro, depois de ler o Metrópole Beira-Mar, eu acho que eu vou ser uma terceira voz aí a somar nesse coro de vocês. Exatamente, mas então, eu sou muito crítico, cara, a semana assim. Eu reconheço a importância dela, tá? Fique claro. Claro. Mas eu sou bem crítico, cara. Exatamente. E aí que tá o negócio, né? Eu não falei por causa disso, porque é tudo muito rico, João. Você citou, só pra né, não querendo ser muito do tema, mas até citando um autor que eu acho que é um autor, justamente ele era um autor que essa galera não gostava, e não é por isso que eu gosto pela birra, mas porque eu acho que ele é sensacional, que é o próprio João do Rio, né? É um cara que ficava meio marginalizado aí nesse hall aí dos grandes, da elite cultural, vamos dizer assim. Intelectuais ali, intelectual e tal. Cara, o João do Rio é simplesmente sensacional. A gente já falei várias vezes aqui do conto dele, que é o Magnus Opus dele, que é o bebê de Talantala Rosa, né? Que, cara, esse conto é espetacular, até pra você saber primeiro que o Rio, de fato, nada muda nesta porra, a verdade é essa, sabe? Uma vez na época da pandemia, o Deus me ligou, como é que tá o Rio e tal, eu falei, cara, tudo igual em Copacabana, cara, nada muda nesta merda. E aí, nos anos 20, cara, o carnaval era igual de hoje em dia. Não vou dizer igual, mas tu lê ele escrevendo o carnaval e tu se identifica, porra, os blocos, aquela porra toda, né? Sim. E, cara, tem assim, tem cara, tem outro conto dele que eu acho espetacular, cara, que é... E aí tu vê, né, cara, como é que o cara realmente... esses caras da Semana de Arte Moderna, os caras, eles viam, eles achavam que eles escreviam sobre o povo, meio que... E, na realidade, os caras eram os mauricinhos do caramba. Aí você vai ler... Cacete, Então, aí você vai ler, por exemplo, aí tem um conto excelente do João do Rio, que eu não tô lembrando o nome, cara. É um conto ficcional, lógico, né? Não é... Mas talvez ele tenha estado conhecido alguém e tal. Ele se junta lá a um delegado de polícia, os caras vão entrar numas casas, tinha umas casas de ópio no Rio, cara, nos anos 20, entendeu? Caralho, tipo, aí ele conta lá, ele fala o nome do beco que ele vai, que aliás eu até procurei, consegui foto do beco nos anos 40, um beco lá no centro da cidade e tal. Cara, e puta que pariu, parece uma história de Cthulhu, quer dizer, não tem nada de terror, não é isso, né? Mas tu entrar numa casa de ópio, sabe, cara, tinha uns chineses e tal, meu irmão, é a memória viva do Rio, entendeu, cara? Por isso que eu não coloquei nada na pauta aqui, porque a gente vai embora, né, se a gente for falar sobre isso, é muita coisa interessante. É muita coisa interessante que a gente tem a falar. E metendo pau nos caras lá nessa elite intelectual que acha que sabe o que é o povo, na realidade não sabe porra nenhuma. Essa que é a realidade de muitos desses, entendeu? Que a crítica que a gente tem, basicamente. Mas eu não vou entrar nessa, senão a gente vai ser cancelado, Thiago, hein, ó? Thiago? Exato. E você barrado a minha faculdade entrada.
Já encarei muito disso na faculdade, cara. Não, eu vou ser barrado aí na entrada do... Ninguém vai me convidar mais pra eventos literários, e aí vamos me cancelar. Muito bom, Thiago. Vamos deixar o microfone aberto aí pro João falar os jabás dele aí, os projetos que estão rolando aí. Bom, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal que está ouvindo também, muito obrigado pelo seu tempo. Convidar vocês a conhecerem o canal Literanálise no YouTube, tem no Spotify também, e o canal Terra de Gigante, que fala sobre filmes e séries e tal. Tá um pouco parado, mas tem muito conteúdo lá para vocês conhecerem, e se puderem me seguir lá nas redes sociais, @JoãoMas Gouveia. Pode seguir lá no Instagram, toda semana tem conteúdo, convido vocês, aguardo vocês lá. Muito bem, galera. Continuem escrevendo para o Minipod tradicional para eduardspor@gmail.com. Lembrando que lá todos os e-mails são lidos, cara. Por isso temos essa demora um pouco da fila, né, cara? Mas a gente sempre sugere para vocês, escreve e-mail, manda, acompanha a gente toda semana, que um dia você vai ser surpreendido com seu e-mail sendo lido lá. Maravilha, considere participar do nosso grupo de assinantes, né? Confira os planos e recompensas acessando catarse.me/minipod. E se você está escutando esse áudio por outras mídias agregadoras de plataformas, acesse e confira nosso canal no Telegram, endereço t.me/eduardspor. Fechou, Thiago? Fechou, Dudu. Valeu, galera. Valeu, João. Valeu, galera. Até a próxima, um grande abraço e tchau, tchau.